Não é possível. Beatriz Mendes congelou no meio da calçada movimentada do mercado de Pinheiros. Seus saltos altos pararam de bater contra o concreto, e a pasta de processo que carregava quase escorregou de suas mãos. A menos de 10 metros dela, atrás de uma barraca de crepes, estava Pedro Costa. Pedro? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Mas ele também a viu. Seus olhos se encontraram através da pequena multidão que circulava pelo mercado. O tempo pareceu parar por um instante. Bia! Ele respondeu, largando a espátula que usava para espalhar a massa do crepe. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse em transe. 10 anos haviam se passado, mas ele continuava o mesmo. Bem, quase o mesmo. Estava mais forte. A barba bem aparada combinava com o avental marrom que usava. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Eu que pergunto. A última vez que soube de você, estava arrasando no direito empresarial. E a última vez que soube de você estava na França. Um cliente pigarreou, impaciente, atrás de Beatriz. Me dá 10 minutos? Pedro pediu, voltando sua atenção para o crepe que começava a queimar. Preciso terminar esse pedido. Beatriz assentiu, dando um passo para o lado. Observou Pedro trabalhar, seus movimentos precisos enquanto preparava os crepes. A cena parecia surreal. Há algumas horas estava fechando um dos maiores contratos de sua carreira, e agora, você não mudou nada, Pedro comentou, depois de atender o último cliente da fila. Você também não. Quer dizer, tirando isso, ela apontou para a barraca. Nunca imaginei você vendendo crepes. E eu nunca imaginei você usando... Ele gesticulou para o conjunto de blazer e calça social que ela vestia. Isso. Os dois riram, quebrando um pouco a tensão. Por que crepes? Ela perguntou, inclinando-se sobre o balcão. Lembra do nosso primeiro encontro? Na creperia perto da faculdade? Exato. Você pediu crepe de morango com chocolate branco e... calda extra de chocolate. Eles disseram em uníssono. O sorriso de Pedro ficou mais suave. Passei anos aperfeiçoando aquela receita. Anos? Por quê? Porque eu sabia que um dia nos encontraríamos de novo. Seu escritório não é aqui perto? Beatriz sentiu seu coração acelerar. Como você sabia? LinkedIn, ele deu de ombros. Vi quando você se tornou sócia da Silva em Associados. Sabia que mais cedo ou mais tarde acabaria passando por aqui. Então, isso não é coincidência? Pedro pegou uma espátula limpa e começou a preparar um crepe. Quer experimentar? Prometo que está melhor que o da nossa época de faculdade. Beatriz olhou para o relógio. Tinha uma reunião em meia hora, mas... Não deveria, ela disse, mas não fez menção de sair. Desde quando Beatriz Mendes faz o que deveria? Ela sorriu, lembrando de todas as aulas que matou com ele, dos beijos escondidos na biblioteca, das promessas. Tudo bem, ela cedeu. Mas só se for morango com chocolate branco e calda extra. Ele completou, já despejando a massa na chapa. Algumas coisas a gente nunca esquece. Continua perfeito, Beatriz comentou depois da primeira mordida no crepe. Talvez até melhor que antes. 10 anos praticando na França tinham que servir para alguma coisa. Pedro respondeu, limpando o balcão com um pano. O movimento no mercado tinha diminuído, deixando os dois mais à vontade para conversar. Beatriz se acomodou em um dos banquinhos de madeira, esquecendo completamente da reunião. Me conta como foi parar na França, ela pediu. Você sabe o começo da história. Meu pai recebeu aquela proposta e você foi embora sem olhar para trás. Ela completou, uma ponta de mágoa em sua voz. Pedro parou o que estava fazendo. Não foi bem assim, Bia. Não, porque eu lembro muito bem de você dizendo que voltaria em 6 meses. E você disse que me esperaria. Eu tinha 20 anos, Pedro, e você simplesmente desapareceu. Um silêncio pesado caiu entre eles. O barulho do mercado parecia distante agora. Tentei te ligar, ele disse finalmente. Mas você tinha mudado o número. Depois de 1 ano sem notícias suas? Mudei mesmo. Pedro começou a preparar outro crepe, mesmo sem ninguém ter pedido. Era um hábito que tinha quando ficava nervoso. Fui para a França pensando que seria temporário, ele explicou. Mas acabei descobrindo minha paixão pela gastronomia. Fiz cursos, trabalhei em restaurantes. E nunca pensou em voltar? Todo dia, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Mas quando finalmente tive coragem, você já era uma advogada famosa. Vi suas fotos nas redes sociais, sempre sorrindo, sempre ocupada. Então decidiu abrir uma barraca de crepes perto do meu escritório?
Pedro deu um meio sorriso. Parece meio stalker quando você fala assim. Beatriz não conseguiu segurar o riso. É porque é meio stalker mesmo. O celular dela começou a tocar. Era Maria, sua assistente. Doutora Beatriz, a reunião com os investidores começou há 10 minutos. Meu Deus! Ela se levantou num pulo. Tô indo. Desligou o telefone e começou a juntar suas coisas. Ainda workaholic, Pedro comentou. Algumas coisas nunca mudam, ela respondeu pegando a pasta. Quanto foi o crepe? Por conta da casa. Pedro, considera um pedido de desculpas pelos 10 anos de silêncio. Ela hesitou por um momento. Preciso ir. Eu sei, ele disse. Mas agora sabe onde me encontrar. Beatriz já estava se virando para sair quando parou. O crepe... Você realmente passou 10 anos praticando aquela receita? Cada detalhe, ele confirmou. Inclusive a calda extra. Por quê? Pedro sorriu. Aquele mesmo sorriso que tinha derretido seu coração na faculdade. Porque algumas pessoas a gente nunca esquece. Beatriz sentiu seu rosto esquentar. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu apressada em direção ao escritório, seu coração batendo tão forte quanto há 10 anos, quando um estudante de engenharia a tinha convidado para comer crepes depois da aula. Beatriz não conseguiu se concentrar durante toda a reunião. As palavras fusão corporativa e aquisição estratégica flutuavam ao seu redor, enquanto sua mente insistia em voltar para o mercado, para o cheiro de crepes, para Pedro. Doutora Beatriz, Maria cutucou seu braço discretamente. Estão esperando seu parecer. Ah, sim, ela pigarreou, ajustando-se na cadeira. Como eu dizia. 2 horas depois, finalmente sozinha em seu escritório, Beatriz abriu seu notebook. Seus dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar Pedro Costa no Google. O que você está fazendo, Bia? Murmurou para si mesma, mas continuou procurando. Encontrou algumas fotos dele na França, em frente a restaurantes famosos. Em uma delas, estava de avental sorrindo ao lado de um chefe conhecido. Parecia feliz, realizado. Stalkeando também? Maria entrou sem bater, fazendo Beatriz fechar o notebook rapidamente. Claro que não, só pesquisando. Um cliente muito bonito, por sinal. Maria sorriu, colocando mais processos sobre a mesa. Vi vocês no mercado hoje. Beatriz suspirou. É uma história antiga. Antiga, tipo faculdade? Como você... Tem uma foto de vocês dois no seu armário. Maria deu de ombros. Aquela da formatura que você nunca tirou. Beatriz abriu a gaveta e pegou a foto. Ali estavam eles, mais jovens, mais ingênuos. Ela com o diploma de 1º semestre na mão, ele a abraçando por trás. Éramos outras pessoas, Beatriz disse mais para si mesma. E agora? Agora ele vende crepes e eu... E você é a advogada mais jovem a se tornar sócia do escritório, Maria completou. Mas ainda olha para essa foto de vez em quando. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Clara, sua sócia. Beatriz, reunião extraordinária em 5 minutos. É sobre o Projeto Pinheiros. Projeto Pinheiros. Ela franziu a testa. Pensei que só começaríamos mês que vem. Houve uma mudança de planos. O cliente quer acelerar o processo de aquisição. Beatriz sentiu um aperto no estômago. O Projeto Pinheiros era o codinome para a maior aquisição imobiliária do ano. A compra de todo o quarteirão do mercado de Pinheiros por uma multinacional. Estarei lá em 5 minutos, respondeu, desligando o telefone. Maria, que ainda estava na sala, notou sua expressão. Tudo bem? Não sei. Beatriz respondeu honestamente, guardando a foto de volta na gaveta. Realmente não sei. Levantou-se, ajeitou o blazer e pegou sua pasta. Antes de sair, olhou pela janela na direção do mercado, onde sabia que Pedro estava, provavelmente preparando mais um de seus crepes perfeitos, sem fazer ideia do que estava por vir. Às vezes, pensou, o destino tem um senso de humor muito cruel. O prazo é de 60 dias para a desocupação total, Clara explicou, apontando para o mapa digital projetado na parede. Todos os comerciantes serão notificados na próxima semana. Beatriz tentava manter a expressão neutra enquanto fazia anotações. O mercado inteiro seria demolido para dar lugar a um centro empresarial. Alguma dúvida, Bia? Clara perguntou. Os comerciantes, eles têm direito a alguma compensação? O mínimo legal, outro sócio respondeu. Não queremos criar precedentes. Depois da reunião, Beatriz voltou para sua sala e abriu a gaveta onde guardava a foto antiga.
Uma lembrança invadiu sua mente. Não acredito que você nunca comeu crepe, Pedro exclamou, puxando-a pela mão em direção à creperia. Minha família não era muito de sair para comer, ela respondeu envergonhada. Então, esse será seu primeiro de muitos. Ele sorriu. Prometo que vai mudar sua vida. O telefone tocou, trazendo-a de volta ao presente. Oi, Maria. Tem alguém aqui querendo te ver. Quem? Um vendedor de crepes muito charmoso. Beatriz sentiu seu coração disparar. Manda entrar. Pedro entrou carregando uma caixa pequena. O cheiro de crepe recém-feito invadiu a sala. Delivery especial, ele sorriu. Como você passou pela segurança? Disse que era uma entrega urgente para a doutora Mendes. Tecnicamente não menti. Ela não conseguiu evitar um sorriso. Pedro, eu estou trabalho. Morango com chocolate branco. Ele a interrompeu abrindo a caixa. Igual ao primeiro. O aroma trouxe mais memórias. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou suavemente. Fazendo o quê? Isso. Aparecer depois de tanto tempo, trazer crepes, lembrar do passado. Pedro sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Porque eu nunca deixei de pensar em como seria se eu tivesse ficado. E como você acha que seria? Provavelmente um engenheiro frustrado, casado com a melhor advogada de São Paulo. Beatriz riu, mas havia uma nota de tristeza em sua voz. E agora você é um chefe. Chefe é uma palavra muito forte. Sou só um cara que faz crepes. Na França você parecia mais que isso, ela comentou, e imediatamente se arrependeu. Pedro ergueu uma sobrancelha. Andou me procurando na internet? Talvez. Então estamos quites no quesito stalker. Os dois riram, e por um momento era como se os 10 anos não tivessem passado. Como seus pais estão? Ela perguntou. Voltaram para o Brasil ano passado. Pai se aposentou, mãe continua dando aulas de francês. E você decidiu voltar também. Para recomeçar, ele confirmou. Fazer algo meu, do meu jeito. Beatriz olhou para os documentos do projeto Pinheiros em sua mesa, sentindo o peso do segredo que não podia compartilhar. Pedro, eu... Não precisa dizer nada. Ele a interrompeu gentilmente. Só queria te ver de novo e trazer um pouco de doçura para o seu dia. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Sabe o que é engraçado? Depois de todo esse tempo na França, descobri que o melhor crepe que já fiz foi aquele primeiro para você. Beatriz ficou olhando a porta muito depois dele ter saído, o crepe intocado na caixa, esfriando junto com suas certezas. Beatriz decidiu almoçar no mercado no dia seguinte, não na barraca de Pedro, não estava pronta para outro encontro, mas queria conhecer melhor o lugar que em breve seria apenas memória. Dona Beatriz, uma senhora a chamou de uma banca de produtos naturais. O que deseja hoje? Me conhece? Todo mundo conhece a moça do crepe do Pedro. A senhora sorriu. Sou Dona Carmen. Venha, prove esse chá. É bom pro estresse. Aos poucos, Beatriz foi conhecendo os comerciantes. Havia João, o melhor amigo de Pedro, que vendia queijos artesanais. Ana, da banca de flores, que decorava o mercado há 30 anos. Seu Manuel, da padaria, que chegava às 4 da manhã para fazer pães frescos. Então você é a famosa Bia, João comentou quando ela parou em sua banca. Pedro não para de falar de você. Ele fala? Desde que chegou. Na verdade, ele escolheu esse ponto específico porque... João! Pedro gritou de sua barraca. O queijo que eu pedi chegou? João piscou para Beatriz. Depois continuamos essa conversa. Ela circulou pelo mercado, observando as famílias que almoçavam, os executivos que faziam pausas rápidas, os idosos que jogavam dominó num canto. Não era apenas um centro comercial. Era um pedaço vivo da cidade. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Clara. Reunião com cliente amanhã. Traga relatório preliminar do Mercado Pinheiros. Beatriz guardou o celular, sentindo-se subitamente enjoada. Não vai provar o crepe hoje? A voz de Pedro a surpreendeu. Só conhecendo o mercado. E o que achou? Ela olhou ao redor para as pessoas, as cores, os cheiros. É mais vivo do que imaginei. É nossa segunda casa, Pedro disse com orgulho. Todos aqui são família. Como você conseguiu se estabelecer tão rápido? Autenticidade, ele respondeu simplesmente. As pessoas reconhecem quando você faz algo com amor. Naquele momento, seu Manuel passou carregando uma fornada de pães. Pedro, guardei aquele pão de fermentação natural que você gosta. Viu só? Pedro sorriu. Família. Beatriz sentiu um nó na garganta. Em 2 semanas todos receberiam as notificações de despejo. Preciso ir,
disse abruptamente. Já, mas nem provou o especial do dia. Fica para a próxima. Promete? Ela não respondeu. Não podia prometer nada, não agora. Bia, ele chamou quando ela já estava se afastando. Tá tudo bem? Claro, mentiu forçando um sorriso. Só muito trabalho. Saiu apressada do mercado, suas passadas ecoando no calçamento antigo. Em sua mente, já conseguia ver as máquinas de demolição, os escombros, os sonhos destruídos. E pela primeira vez em sua carreira, Beatriz Mendes desejou perder um caso. Na semana seguinte, Beatriz criou uma rotina. Todo dia, às 11h30, descia para revisar documentos no mercado. Sentava-se num banco perto da barraca de flores de Dona Ana, abria sua pasta e fingia trabalhar. Mais um café, doutora? João sempre perguntava, passando com uma xícara fumegante. João, não precisa. Pedro que mandou. Disse que advogada sem café não funciona direito. Ela aceitava, tentando ignorar o sorriso malicioso de João. De sua posição estratégica, podia observar Pedro trabalhando. Ele tinha um jeito especial com os clientes. Sabia os nomes de todos, lembrava os pedidos frequentes, fazia as crianças rirem. Sabe que ele mudou a placa? Dona Ana comentou um dia, ajeitando seus crisântemos. Como assim? O nome da barraca era Le Crêpe quando chegou. Muito chique francês. Agora é Sabores do Amor. Por que mudou? Disse que queria algo mais pessoal, mais brasileiro. Ana sorriu. Mais parecido com uma história que deixou para trás. Beatriz fingiu se concentrar em seus papéis, mas suas mãos tremiam levemente. Vai ficar só olhando de longe? Uma voz conhecida a surpreendeu. Maria, o que faz aqui? Sua assistente sentou-se ao seu lado. Vim ver o famoso mercado que está tirando o sono da minha chefe. Não está tirando o meu sono. Não? E por que tem olheiras maiores que o normal? Beatriz suspirou. É complicado. O que é complicado? O caso ou o vendedor de crepes? Nesse momento, Pedro acenou para elas. Maria acenou de volta animada. Maria! Que foi? Só estou sendo educada. Pedro se aproximou, limpando as mãos no avental. Finalmente conheci sua assistente. Ele sorriu. Maria me contou que você tem trabalhado até tarde. Beatriz lançou um olhar assassino para Maria, que deu de ombros inocente. Muito trabalho, Beatriz respondeu vagamente. Algum caso importante? Você nem imagina, Maria murmurou, ganhando outro olhar de Beatriz. Bem, já que estão aqui, Pedro começou. Que tal experimentarem minha nova receita? Crepe salgado com queijo brie e mel trufado. Isso existe? Maria perguntou animada. É uma fusão Brasil-França. Estava guardando para uma ocasião especial. E qual é a ocasião? Beatriz perguntou. Pedro sorriu aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Você estar aqui. De novo. Maria suspirou audivelmente. Gente, isso é melhor que novela. Maria! Beatriz e Pedro disseram juntos, e depois riram da coincidência. Tá. Maria levantou-se. Já entendi. Vou voltar pro escritório. Mas quero meu crepe depois, hein? Quando ficaram sozinhos, um silêncio confortável se instalou entre eles. Você vem todo dia, ele comentou. O mercado é tranquilo para trabalhar. Só o mercado? Beatriz olhou para seus olhos castanhos, tão familiares mesmo depois de tanto tempo. Pedro, O celular dela tocou. Era Clara. Reunião em 10 minutos, urgente. Beatriz levantou-se num pulo. Preciso ir. Sempre correndo, ele comentou, mas não havia crítica em sua voz, apenas uma tristeza suave. Me desculpa. Ei! Ele segurou seu braço levemente. Não precisa se desculpar. Só... volta. Ela assentiu, incapaz de dizer não, incapaz de dizer a verdade. Enquanto subia de volta para o escritório, pensou em como algo podia ser tão certo e tão errado ao mesmo tempo. A Global Enterprises confirmou a data, Clara anunciou na reunião. As notificações serão enviadas na próxima segunda-feira. Beatriz apertou sua caneta com força. Não podemos esperar mais um pouco? Por quê? Clara franziu a testa. Você mesma revisou todos os documentos. Sim, mas... Ela hesitou. É época de festas. Talvez pudéssemos dar mais tempo. Desde quando você se preocupa com timing emocional, Bia? Outro sócio questionou. Você é sempre a primeira a dizer que negócios são negócios. Era verdade. Essa era sua fama no escritório. A advogada durona que não deixava sentimentos interferirem nas decisões. Depois da reunião, Clara a chamou em sua sala.
O que está acontecendo? Como assim? Você está diferente, distraída, está fazendo objeções que nunca faria antes. Beatriz ajeitou-se na cadeira. Só quero garantir que tudo seja feito corretamente. É por causa do mercado? Você tem almoçado lá todos os dias. Tenho observado o movimento, para o relatório. Clara inclinou-se sobre a mesa. Tem certeza que é só isso? Maria comentou sobre um vendedor de crepes. Maria precisa aprender a ficar quieta, Beatriz murmurou. Olha, Bia, Clara suavizou o tom. Você é a melhor advogada que temos, mas se houver algum conflito de interesses... Não há, Beatriz cortou. Posso lidar com isso. Saindo da sala de Clara, Beatriz trombou com Maria. Os documentos da notificação chegaram, sua assistente informou entregando uma pasta. Quer que eu comece a preparar? Beatriz olhou para os papéis. Cada folha ali representava o fim de um sonho, de uma história. Não, decidiu. Eu mesma faço. Tem certeza? São mais de 50 comerciantes. Preciso conhecer cada caso. Maria hesitou. Ele também vai receber uma, não é? Beatriz não respondeu. Entrou em sua sala e fechou a porta, encarando a pilha de notificações em sua mesa. Pegou seu celular e abriu a última foto que tinha tirado no mercado. Pedro sorrindo fazendo um crepe em forma de coração para uma garotinha. O que eu faço? Sussurrou para si mesma. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Pedro. Senti sua falta hoje no almoço. Amanhã tem crepe novo. Prometo que vai te surpreender. Beatriz encostou a cabeça na mesa, sentindo o peso de cada segredo, de cada mentira por omissão. Em 5 dias ela teria que entregar uma notificação de despejo ao homem que nunca deixou de amar. Em sua mesa, o relógio continuava correndo, indiferente ao seu dilema. Tic-toc, tic-toc. O tempo estava acabando. Preciso te contar uma coisa. Beatriz ensaiou em frente ao espelho do banheiro do escritório. Pedro, eu sou a advogada responsável... Não conseguia nem terminar a frase. Seu celular tocou. Era João. Oi, Bia. Desculpa ligar. Peguei seu número com o Pedro. Ele está preparando uma surpresa para você hoje e pediu para garantir que você venha almoçar aqui. João, eu não sei se... Por favor. Ele passou a manhã toda planejando isso. Beatriz olhou para o relógio. 11h15. As notificações seriam enviadas em 3 dias. Tá bem, estarei aí em meia hora. Quando chegou ao mercado, notou algo diferente. A barraca de Pedro estava decorada com pequenas luzes e havia uma mesa especial montada num canto. Bem-vinda ao seu lugar especial. Pedro sorriu puxando uma cadeira para ela. Pedro, o que é isso? Lembra quando você disse que sua família não saía muito para comer fora? Ele começou a preparar um crepe. Decidi recriar todos os jantares especiais que você nunca teve. Beatriz sentiu seu coração apertar. Não precisava... Primeira parada. Paris. Ele continuou como se não tivesse ouvido. Crepe como é feito na Rue Claire, com queijo gruyère e cogumelos frescos. Enquanto preparava, Pedro contava histórias sobre seus anos na França, os restaurantes onde trabalhou, os mestres que conheceu. Por que voltou? Ela perguntou suavemente. Pedro parou por um momento. Porque por mais perfeito que fosse lá, sempre faltava algo. O quê? Você sabe o quê, Bia? O crepe estava perfeito, é claro. Como tudo que Pedro fazia. Tenho mais surpresas, ele continuou. Conversei com cada comerciante aqui. Dona Ana vai te dar flores. Seu Manuel preparou aquele pão doce que você adora. Para, Beatriz pediu, sua voz tremendo. O que foi? Eu não mereço isso. Pedro se inclinou sobre o balcão. Por que diz isso? As palavras estavam na ponta de sua língua. A verdade querendo escapar. Porque, ela hesitou. Porque eu fui embora também. Mudei meu número. Não tentei te procurar. O passado é passado. Ele sorriu. O que importa é que você está aqui agora. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ei? Pedro contornou o balcão preocupado. O que houve? Nada. Ela mentiu, limpando o rosto. É só muita coisa acontecendo no trabalho. Quer conversar sobre isso? Ela balançou a cabeça. Não posso. Segredo profissional? Algo assim. Pedro pegou sua mão por cima da mesa. Seja o que for, vai ficar tudo bem. Beatriz olhou para suas mãos juntas, para o mercado cheio de vida, para o sorriso confiante de Pedro. Não ia ficar tudo bem. Em 3 dias, esse mundo que ele construiu com tanto carinho seria destruído. E ela seria a responsável por isso. Reunião extraordinária em 5 minutos, Maria anunciou, entrando na sala de Beatriz.
O pessoal da Global Enterprises está aqui. Beatriz respirou fundo, ajeitando sua postura. Na sala de reuniões, executivos de ternos caros aguardavam com sorrisos ensaiados. Como andam os preparativos? Perguntou Thomas Chen, diretor da Global. As notificações estão prontas, Clara respondeu. Serão entregues segunda-feira. Ótimo, Thomas sorriu. Quanto antes limparmos aquela área, melhor. Limpar? Beatriz não conseguiu se conter. Sim, aquele mercado antiquado não combina com nossa visão moderna para a região. Aquele mercado alimenta centenas de famílias diariamente. Ela rebateu. Um silêncio tenso dominou a sala. Clara lançou um olhar de advertência. Doutora Mendes, Thomas inclinou-se para a frente. Entendo sua preocupação, mas progresso exige sacrifícios. E quanto às famílias que trabalham lá há gerações? Receberão compensação adequada. Outro executivo interferiu. É mais que suficiente. Beatriz abriu sua pasta. Na verdade, pelos meus cálculos, a compensação oferecida mal cobre 3 meses de aluguel na região. Beatriz, Clara advertiu. Esse não é o momento. Quando é o momento? Beatriz insistiu. Depois que destruirmos a vida dessas pessoas? Thomas levantou-se irritado. Fomos informados que a senhorita era a melhor advogada do escritório. Agora vejo que há um claro conflito de interesses. Não há conflito nenhum, Clara tentou amenizar. A doutora Mendes está apenas... Estou apenas fazendo meu trabalho. Beatriz completou, também se levantando. E meu trabalho inclui apontar riscos jurídicos. Riscos? O mercado é considerado patrimônio cultural do bairro. Há precedentes de embargo em casos similares. Thomas estreitou os olhos. Está nos ameaçando, doutora. Estou informando fatos legais, ela sustentou seu olhar. Pensei que era isso que esperavam de mim. Após a reunião tempestuosa, Clara a chamou em sua sala. O que deu em você? Fiz meu trabalho. Seu trabalho é representar os interesses do cliente. Meu trabalho é garantir que tudo seja feito dentro da lei. Beatriz corrigiu. E há brechas nesse processo, Clara. Muitas brechas. Clara sentou-se cansada. E isso é por causa dele, não é? Dele quem? O rapaz do crepe. Maria me contou tudo. Beatriz sentiu o rosto queimar. Isso não tem nada a ver com... Tem sim. Clara a interrompeu. E você precisa decidir. Ou se afasta do caso, ou se afasta dele. Não pode me pedir isso. Posso e estou pedindo. Você tem até segunda-feira para decidir. Beatriz saiu da sala sentindo o chão sumir sob seus pés. No corredor, encontrou Maria. O Pedro ligou 3 vezes. Sua assistente informou. Disse que é importante. Beatriz pegou seu celular. Havia uma mensagem dele. Preciso te contar uma coisa. É sobre o mercado. Vem aqui hoje? Ela guardou o celular sem responder. Como poderia encará-lo agora? O relógio marcava 17h45. Em menos de 72 horas, tudo mudaria. E ela precisava escolher de que lado ficaria. Beatriz não foi ao mercado naquele dia, nem no seguinte. Refugiou-se em sua sala, mergulhada em processos e precedentes jurídicos. Você não pode se esconder para sempre, Maria comentou trazendo café. Não estou me escondendo, estou trabalhando. Há 3 processos similares. Maria apontou para as anotações na mesa. Todos com decisões favoráveis aos comerciantes. Você pesquisou? Achei que precisava de ajuda, ela deu de ombros. E também gosto do mercado, do Pedro. Beatriz largou a caneta. Maria, ele pergunta por você, todo dia. O que você diz? Que você está ocupada. Mas não vou mentir para ele para sempre. O telefone tocou. Era João. Bia, sei que você está fugindo, mas precisa vir hoje. É importante. João, eu não posso... É sobre o mercado. Estão circulando uns rumores. Beatriz sentiu o estômago afundar. Que rumores? De que vão fechar tudo? Que já tem uma construtora? São só rumores. Ela cortou, odiando-se por mentir. Pedro está preocupado. Ele investiu tudo o que tinha naquele ponto. Tudo? As economias da França, o dinheiro dos pais. Ele precisa de você, Bia. Ela desligou o telefone sentindo-se doente. O que você vai fazer? Maria perguntou suavemente. Não sei. Sabe sim. Sua assistente insistiu. Só está com medo de admitir. Beatriz olhou para a pilha de notificações em sua mesa. Cada papel representava uma vida, um sonho. Preciso da sua ajuda, decidiu finalmente. Para quê? Para encontrar um jeito de salvar o mercado. Maria sorriu. Pensei que nunca ia pedir.
As duas passaram a noite inteira revisando processos, estudando leis de patrimônio cultural, buscando precedentes. Aqui, Maria exclamou às 3 da manhã. O caso do Mercado Municipal de Santos. Eles conseguiram impedir a demolição provando o valor histórico e cultural. Mas precisaríamos de documentação, testemunhas. E quem melhor que os próprios comerciantes para isso? Beatriz hesitou. Não posso me envolver diretamente. Seria antiético. Mas pode me orientar, Maria piscou. Se eu posso, acidentalmente, deixar algumas informações úteis circularem pelo mercado. Maria, isso é a coisa certa a fazer, ela completou. E você sabe disso. Beatriz olhou para o relógio. Faltavam 36 horas para a segunda-feira. Ok, decidiu. Vamos fazer isso. E o Pedro? Primeiro salvamos o mercado. Beatriz respirou fundo. Depois eu resolvo minha vida. Mas enquanto organizava os documentos, uma única pergunta martelava em sua mente. Haveria algo para resolver depois que a verdade viesse à tona. No sábado, Beatriz não conseguiu mais evitar o mercado. Chegou cedo, antes da maioria dos comerciantes. Pensei que tinha desaparecido de vez. Pedro comentou quando a viu. Desculpa, eu... Tá tudo bem, ele interrompeu. Sei como seu trabalho é importante. Pedro, precisamos conversar. Eu também preciso te contar uma coisa, ele disse, começando a preparar um crepe. Mas primeiro come. Você parece exausta. Ela estava mesmo. 2 noites sem dormir direito deixaram olheiras profundas sob seus olhos. O mercado todo está comentando, ele continuou enquanto trabalhava. Sobre a venda, a demolição, Beatriz congelou. E o que você acha? Acho que não podem fazer isso, ele respondeu virando o crepe com perícia. Esse lugar é especial demais. Mas se acontecer, não vai acontecer, ele sorriu. Sabe por quê? Por quê? Porque tem gente lutando por nós. O coração dela acelerou. Como assim? Uma moça muito gentil tem visitado todos os comerciantes, ele explicou, coletando histórias, documentos antigos. Maria, Beatriz pensou. Sua assistente tinha sido rápida. E isso ajuda? Aparentemente sim. Ela disse que existem leis que protegem lugares históricos como esse. Beatriz observou o mercado ganhando vida aos poucos. Seu Manuel chegando com pães frescos, Dona Ana arrumando suas flores, João organizando seus queijos. O que você faria? Ela perguntou suavemente. Se tivesse que sair daqui? Pedro parou o que estava fazendo, seu rosto ficando sério. Não sei. Investi tudo aqui. Não só dinheiro. Seus sonhos também? Meus sonhos sempre estiveram em São Paulo. Ele a olhou intensamente, mesmo quando eu estava na França. Pedro, mas agora tem algo diferente. Ele continuou. Algo que eu não tinha planejado. O quê? Você. De volta na minha vida. Beatriz sentiu as lágrimas se formando. Eu não mereço. Ei. Ele segurou sua mão por cima do balcão. Para de dizer isso. Você não entende. Entendo que algumas coisas são destinadas a acontecer. Ele sorriu. Como uma advogada importante voltar a frequentar uma simples barraca de crepes. O celular dela vibrou. Era Maria. Documentação quase pronta. Reunião com a associação de bairro marcada para hoje à tarde. Preciso ir. Beatriz levantou-se abruptamente. Já? Tenho uma reunião importante. Pedro assentiu, mas parecia desapontado. Volta depois? Ela não respondeu. Não podia prometer nada. Saindo do mercado, olhou para trás uma última vez. Pedro tinha voltado ao trabalho, sorrindo para os clientes, fazendo seus crepes perfeitos. Em menos de 48 horas, ela teria que escolher entre seu dever profissional e seu coração. E pela primeira vez em sua carreira, Beatriz Mendes não tinha certeza de qual seria a decisão certa. Os documentos chegaram do cartório, Maria anunciou, entrando na sala de Beatriz no domingo à tarde. O mercado tem mesmo valor histórico. Beatriz levantou os olhos dos processos espalhados em sua mesa. Tinha passado a noite inteira no escritório. Quanto tempo temos? As notificações serão entregues amanhã às 9 horas. Maria consultou sua agenda. A associação de bairro está pronta para entrar com a ação assim que receberem os documentos. E os comerciantes? João organizou todos. Cada um tem sua história documentada, fotos antigas, registros. Beatriz pegou uma das fotos. Mostrava o mercado nos anos 80, muito parecido com o que era hoje. O telefone tocou. Era Clara. Reunião em 15 minutos. O cliente quer garantir que está tudo pronto para amanhã. Estarei lá.
Maria sentou-se em frente à sua mesa. O que vai fazer? Meu trabalho. E qual é seu trabalho, Bia? Destruir o lugar que te fez sorrir pela primeira vez em anos? Maria, ou lutar pelo que é certo? Beatriz pegou as notificações em sua mesa. Às vezes não é tão simples. É sim, Maria insistiu. Você só está complicando porque tem medo. Medo de ser feliz, de admitir que aquele mercado, aquele homem, significam mais que sua carreira. O celular de Beatriz vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Sei que está ocupada, mas fiz um crepe especial hoje. Teu favorito. Vem? O que eu faço, Maria? Sua assistente sorriu gentilmente. Acho que você já sabe a resposta. Beatriz olhou para o relógio. 16h45. Em menos de 24 horas, precisaria entregar as notificações. Em menos de 24 horas, precisaria olhar nos olhos de Pedro e dizer que sempre soube. Em menos de 24 horas, todo o seu mundo poderia desmoronar. Liga para Clara. Ela decidiu finalmente. Diz que estou passando mal e não posso ir à reunião. E você? Beatriz pegou sua bolsa. Vou comer um crepe. Saindo do escritório, ela sabia que não havia volta. A decisão que tomaria nas próximas horas mudaria tudo. Mas pela primeira vez em muito tempo, seu coração estava em paz. Quando Beatriz chegou ao mercado, encontrou uma movimentação diferente. Um grupo de comerciantes estava reunido em volta da barraca de Pedro. Bia, João a chamou. Você precisa ver isso. Aproximando-se, ela viu Pedro mostrando alguns papéis. O que está acontecendo? Lembra que falei que tinha algo para te contar? Pedro sorriu, mas parecia nervoso. É sobre isso. Ele estendeu os documentos. Eram registros de uma empresa francesa de gastronomia, Le Petit Château, uma das maiores redes de restaurantes da Europa. Não entendo. Pedro não é só um vendedor de crepes, João explicou, orgulhoso. Ele é um dos chefes mais respeitados da França. Beatriz olhou para Pedro, confusa. Mas você disse que vim recomeçar do zero e vim, ele se aproximou. Mas não porque precisava, porque queria provar algo a mim mesmo. O quê? Que podia construir algo meu, sem o nome da minha família. Os outros comerciantes começaram a se dispersar, deixando os dois sozinhos. Por que não me contou antes? Pelo mesmo motivo que você está escondendo algo de mim, ele respondeu suavemente. Beatriz sentiu seu coração parar. Como... João tem um primo que trabalha no cartório, Pedro explicou. Ele viu as notificações sendo preparadas. Seu nome está em todas elas. O mundo pareceu girar. Beatriz precisou se apoiar no balcão. Pedro, Por que não me contou? Eu tentei, ela sussurrou. Mas cada vez que via você aqui com seus sonhos, seu sorriso... Então preferiu mentir? Não, ela se defendeu. Eu estou tentando impedir. Pedro franziu a testa. Como assim? Maria está ajudando os comerciantes. Tem um processo sendo preparado, documentos históricos e seu trabalho. Ela hesitou. Não sei mais se é o que quero fazer. Pedro ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Sabe por que escolhi vender crepes? Ele perguntou finalmente. Por quê? Porque foi assim que nos conhecemos, numa creperia simples, quando éramos apenas dois estudantes sonhadores. Beatriz sentiu as lágrimas escorrendo. E agora? Ela perguntou. O que fazemos? Pedro pegou sua mão. Agora, Bia, precisamos decidir se ainda somos aqueles estudantes sonhadores. No mercado quase vazio, o cheiro de crepes ainda pairava no ar. Em algumas horas, tudo poderia acabar. Ou talvez, apenas talvez, fosse apenas o começo. Precisamos conversar direito, Pedro disse, virando a placa de sua barraca para fechado. Vem comigo. Ele a guiou até os fundos do mercado, onde havia um pequeno pátio. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. Então você sempre soube? Ela perguntou. Sobre as notificações? Há 3 dias, mas queria que você me contasse. Me desculpa, ela sussurrou. Eu devia ter falado antes. Por que não falou? Porque... Ela respirou fundo. Porque cada minuto que passava aqui me fazia questionar tudo o que construí. Minha carreira, minhas escolhas. E agora? Agora entendo por que você largou tudo na França. Ela sorriu tristemente. Às vezes, precisamos recomeçar. Pedro se aproximou. E você está pronta para recomeçar? Não sei, tenho medo. Do quê? De perder tudo. O escritório, minha reputação. E de ganhar. Ela olhou para ele confusa. Como assim? E se ao invés de pensar no que pode perder, você pensar no que pode ganhar?
Nesse momento, o celular dela tocou. Era Clara. Não vai atender? Pedro perguntou. Beatriz olhou para o telefone e depois para Pedro. Não, decidiu, desligando o aparelho. Agora preciso ouvir meu coração. E o que ele diz? Que talvez seja a hora de fazer meu próprio crepe. Pedro riu. Essa foi péssima. É, foi mesmo. Ela riu também, sentindo um peso saindo de seus ombros. Bia! Ele segurou suas mãos. Não estou pedindo para você largar tudo, só para lutar pelo que é certo. E se não conseguirmos? Então pelo menos teremos tentado juntos. O sol tinha quase desaparecido, deixando o pátio na penumbra. Ao longe, podiam ouvir o barulho da cidade. Pedro? Por que voltou realmente? Ele sorriu, aquele sorriso que ela nunca esqueceu, porque alguns sabores a gente nunca esquece. As notificações esperavam em sua mesa no escritório. O amanhã estava cheio de incertezas. Mas ali, naquele momento, Beatriz finalmente entendeu o que significava fazer a escolha certa. Segunda-feira chegou com um céu nublado sobre São Paulo. Beatriz chegou ao escritório às 7, 2 horas antes da entrega das notificações. Os documentos estão prontos, Maria anunciou entrando em sua sala. A associação de bairro só espera nossa confirmação. Clara já chegou? Está na sala dela com os representantes da Global. Beatriz olhou para a pilha de notificações em sua mesa. 53 vidas que mudariam para sempre com sua assinatura. Maria, preciso que você faça algo por mim. O quê? Leve esses documentos para o João. Ela entregou uma pasta. São todos os precedentes, as leis de patrimônio, tudo o que precisam. E você? Eu vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Beatriz ajeitou seu blazer e caminhou até a sala de Clara. Podia ouvir vozes exaltadas do lado de dentro. Com licença. Ela bateu e entrou. Thomas Chen estava lá com outros 2 executivos. Clara parecia tensa. Ah, doutora Mendes. Thomas sorriu falsamente. Justamente quem queríamos ver. Precisamos conversar. Sobre? Beatriz colocou sua pasta sobre a mesa. Sobre como vocês não vão conseguir demolir o mercado de Pinheiros. O sorriso de Thomas desapareceu. Como é? Beatriz, Clara advertiu. Não é o momento, é exatamente o momento, ela continuou. Porque em aproximadamente, olhou para o relógio, 1 hora a associação de bairro vai entrar com uma ação de proteção ao patrimônio histórico. O quê? Clara levantou-se. Do que você está falando? Estou falando que passei as últimas semanas coletando provas de que aquele mercado é parte fundamental da história deste bairro. Thomas riu, mas seus olhos estavam furiosos. E você acha que isso vai nos impedir? Não, Beatriz sorriu. Mas a cobertura da mídia, os protestos dos moradores e a péssima publicidade que vocês vão receber, isso talvez impeça. Você está jogando sua carreira fora, Clara disse, incrédula. Não, Clara. Beatriz começou a caminhar para a porta. Pela primeira vez estou fazendo a coisa certa. Você vai se arrepender disso, Thomas ameaçou. Beatriz parou na porta e se virou. Sabe qual é a melhor parte de começar do zero, Sr. Chen? Não ter mais nada a perder. E saiu deixando o caos para trás, sentindo-se mais leve que nunca. Seu celular vibrou com uma mensagem de Pedro. Tem um crepe especial te esperando, para comemorar o recomeço. Pela primeira vez em sua carreira, Beatriz Mendes sorriu ao pensar em perder um caso. Porque às vezes, perder significa ganhar algo muito maior. O mercado de Pinheiros estava mais movimentado que o normal naquela manhã. Comerciantes conversavam em grupos, alguns segurando papéis, outros no telefone. João foi o primeiro a ver Beatriz chegando. As notificações, ele começou. Não vão chegar, ela completou. Um burburinho de alegria começou a se espalhar pelo mercado. Dona Ana apareceu com um buquê de flores. É verdade que você nos ajudou? A florista perguntou emocionada. Na verdade, foi a Maria que... Foi ela, sim. Maria apareceu sorrindo. Mas ela precisava perder o emprego primeiro para fazer a coisa certa. Perder o emprego? Pedro surgiu entre os comerciantes. Beatriz se virou para ele. Era o preço a pagar. Você não devia... Devia sim. Ela o interrompeu. Porque algumas coisas são mais importantes que uma carreira. Pedro pegou sua mão. Vem comigo. Ele a levou até sua barraca onde um crepe especial esperava. Reconhece esse? Ele perguntou. Beatriz olhou mais de perto. Era exatamente igual ao primeiro crepe que ela tinha provado, 10 anos atrás. Como você lembra dos detalhes? Porque aquele dia mudou minha vida, ele sorriu. E hoje quero mudar a sua.
Como assim? Pedro pegou um envelope debaixo do balcão. Lembra da Le Petit Château? Sua empresa na França? Eles querem abrir uma filial no Brasil, ele explicou, e estão procurando um advogado especializado em direito empresarial. Beatriz pegou o envelope, surpresa. Pedro, não é caridade. Ele rapidamente acrescentou. Eles realmente precisam de alguém que conheça as leis daqui e que, de preferência, saiba fazer a coisa certa. Mas eu acabei de perder meu emprego e ganhou uma oportunidade de construir algo novo, algo seu. Ela abriu o envelope. A proposta era real. Por que está fazendo isso? Por quê? Ele se inclinou sobre o balcão. Alguns sabores a gente quer sentir pelo resto da vida. O mercado inteiro parecia observar a cena. E se eu disser não? Ela provocou. Aí vou ter que continuar fazendo crepes até você dizer sim. E se eu disser sim? Pedro sorriu. Aí vamos ter que comemorar com um crepe especial. Que tipo de crepe? Um que combine França com Brasil, ele piscou. Igual a gente. Beatriz olhou ao redor, para o mercado que tinha ajudado a salvar, para os rostos sorridentes dos comerciantes, para o homem que nunca deixou de acreditar nela. Sabe de uma coisa? Ela sorriu. Acho que estou com fome. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia ter gosto de felicidade. E um toque extra de chocolate. Uma semana se passou desde a tentativa de demolição do mercado. A notícia tinha virado manchete nos jornais locais. Mercado histórico de Pinheiros resiste à especulação imobiliária. Olha só, Pedro mostrou o jornal para Beatriz, enquanto preparava o primeiro crepe do dia. Viramos celebridades. Nós não, ela corrigiu. O mercado. E sua carreira? Algum arrependimento? Beatriz tomou um gole de café. Estava sentada em seu lugar habitual, que agora tinha uma plaquinha escrito reservado. Na verdade, não. Ela sorriu. A Le Petit Château quer abrir 3 filiais em São Paulo. Vou ter trabalho suficiente pelos próximos anos. E vai ter tempo para almoçar aqui todo dia? Só se o chefe prometer sempre ter meu crepe favorito. Pedro fingiu pensar. Não sei. É uma receita muito especial. Ah, é? Ela provocou. E o que preciso fazer para garantir? Que tal? Ele se inclinou sobre o balcão. Jantar comigo hoje? Jantar? É, num lugar especial. Onde? Surpresa. Ele piscou. Mas prometo que vai ter crepe de sobremesa. O mercado começava a ganhar vida. Seu Manuel chegava com os pães frescos, Dona Ana arrumava suas flores, João organizava seus queijos. Sabe o que é engraçado? Beatriz comentou. Há 2 semanas eu estava prestes a ajudar a destruir tudo isso. E agora? Agora não consigo imaginar São Paulo sem esse lugar, sem essas pessoas, sem crepes, ele completou sorrindo. Sem você, ela corrigiu. Pedro parou o que estava fazendo. Bia. O quê? Acho que preciso te contar uma coisa. Mais segredos? Não, ele riu. Mais uma proposta. Pedro Costa. Se for outro contrato, não é contrato. Ele pegou algo debaixo do balcão. É isso. Era uma pequena caixa de veludo. O mercado inteiro pareceu prender a respiração. E lá fora, São Paulo continuava sua rotina, sem saber que, dentro de um pequeno mercado em Pinheiros, 2 pessoas estavam prestes a descobrir que alguns sabores são realmente para toda a vida. Pedro, Beatriz sussurrou olhando para a caixinha de veludo. Antes que você surte, ele sorriu. Não é bem o que está pensando. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma chave. Uma chave? Do espaço ao lado. Ele apontou para a loja vazia ao lado de sua barraca. Estava pensando, você vai precisar de um escritório, não é? Beatriz olhou para o espaço confusa. Mas, aqui, por que não? Você pode atender seus clientes, cuidar das filiais da Le Petit Château. É comer crepes o dia todo? Isso seria um bônus, ele piscou. Nesse momento, João passou carregando queijos. Ah, então ele finalmente mostrou? O amigo sorriu. Estava aguardando essa surpresa há dias. Você sabia? Beatriz perguntou. O mercado inteiro sabia. Dona Ana se aproximou. Até ajudamos a limpar o espaço. Beatriz olhou ao redor. Todos os comerciantes sorriam cúmplices. E então? Pedro perguntou. Aceita ser minha vizinha? Só vizinha? Ela provocou. Por enquanto, ele sorriu enigmático. O anel vem depois. Beatriz pegou a chave sentindo seu peso na mão. Era mais que uma chave de um espaço. Era a chave para um novo começo. Com uma condição, ela disse. Qual? Que você me ensine a fazer crepes.
Pedro riu. Isso pode levar anos. Temos tempo. Ela sorriu. O mercado explodiu em aplausos. Seu Manuel apareceu com pães frescos para comemorar. Dona Ana trouxe flores e João abriu um de seus melhores queijos. Sabia que ia dar certo. Maria surgiu entre os comerciantes. Você também estava no complô? Beatriz perguntou. Alguém precisava manter você ocupada enquanto arrumávamos tudo. Sua ex-assistente e agora sócia sorriu. O sol da manhã entrava pelas janelas do mercado, iluminando o pequeno espaço que em breve seria seu escritório. Então, Pedro começou a preparar um crepe. Qual vai ser o nome? Do escritório? É. Beatriz olhou para a chave em sua mão, para o homem que tinha mudado sua vida 2 vezes, para o mercado que tinha se tornado seu lar. Que tal? Ela sorriu. Sabores da lei? Perfeito. Pedro inclinou-se para beijá-la. Igual a você. E ali, entre o cheiro de crepes e flores frescas, Beatriz finalmente entendeu que às vezes o sucesso tem um sabor diferente do que imaginamos. Às vezes tem gosto de recomeço e sempre, sempre, um toque extra de chocolate. 3 meses depois, o escritório Sabores da Lei abriu suas portas. A decoração misturava o moderno com o rústico, estantes de madeira antiga com computadores de última geração, uma mesa de reuniões que já tinha servido para tantos almoços no mercado. Ainda não acredito que transformamos isso em realidade, Maria comentou, organizando as últimas pastas. O espaço tinha uma porta que dava direto para a barraca de Pedro, estrategicamente posicionada, para o aroma de crepes invadir o escritório. Marketing sensorial. Pedro tinha brincado durante a reforma. A Le Petit Chateau já tinha inaugurado sua primeira filial em São Paulo, com Beatriz coordenando toda a parte legal. Mas seu verdadeiro orgulho era o trabalho que fazia ali, no mercado, ajudando pequenos comerciantes a realizarem seus sonhos. Doutora Beatriz, seu Manuel apareceu na porta. A senhora pode me ajudar com os documentos da padaria? Claro, seu Manuel, entra. Pedro observava tudo de sua barraca, sorrindo enquanto preparava mais um crepe. O mercado tinha mudado nos últimos meses. Estava mais movimentado, mais vivo. A história da advogada que tinha desistido de tudo para salvar o lugar tinha corrido pela cidade, atraindo novos clientes e curiosos. Ei, Beatriz surgiu ao lado dele depois de atender seu Manuel. Pensando em quê? Em como a vida dá voltas, ele respondeu, servindo seu crepe favorito. Há 10 anos éramos só 2 estudantes sonhando com o futuro. E agora? Agora estamos vivendo esse futuro, só que melhor do que sonhamos. Ela pegou um pedaço do crepe. Sabe que ainda não me contou sobre o jantar especial que prometeu. Pedro sorriu misteriosamente. Hoje à noite, no terraço do mercado. O terraço? Mas ele está fechado há anos. Não mais. Ele piscou. Tenho meus contatos. À noite, quando Beatriz subiu as escadas para o terraço, encontrou um cenário de sonhos. Luzes penduradas, uma mesa posta com velas e a vista de São Paulo brilhando sob o céu estrelado. Pedro, isso é... Mas quando se virou, ele estava ajoelhado. E dessa vez, a caixinha de veludo continha um anel. Alguns sabores, ele começou, são para a vida toda. E antes que ele pudesse terminar, ela já tinha dito sim, porque às vezes o amor tem gosto de crepe, e às vezes tem gosto de para sempre. 1 ano depois, o mercado de Pinheiros nunca esteve tão cheio. Guirlandas de flores decoravam cada canto, cortesia de Dona Ana. O aroma dos pães especiais de seu Manuel se misturava com o queijo que João tinha trazido da França, especialmente para a ocasião. Não acredito que vocês vão casar aqui. Maria ajustava o vestido de Beatriz num dos fundos do mercado. Onde mais seria? Beatriz sorriu, olhando-se no espelho improvisado. Do lado de fora, podia ouvir a movimentação. Os convidados chegando, música suave tocando, vozes animadas se misturando aos sons familiares do mercado. A barraca de crepes de Pedro tinha sido transformada num mini altar. O juiz de paz esperava, sorrindo, enquanto os comerciantes ocupavam as primeiras fileiras. Pronta? Seu Manuel apareceu na porta. Ele tinha insistido em levar Beatriz até o altar. Quando a música começou, o mercado inteiro ficou em silêncio. Pedro esperava no altar, usando um avental branco especial sobre o terno. Não podia ser diferente, ele tinha dito. Os votos foram simples, mas significativos. Prometo te amar todos os dias.
Pedro disse, com a mesma dedicação que coloco em cada crepe que faço. E eu prometo, Beatriz respondeu, que sempre encontrarei o caminho de volta para você, para este lugar, para nosso lar. A festa que seguiu foi uma mistura de elegância com a simplicidade acolhedora do mercado. O bolo, um bolo de crepes, claro. Senhoras e senhores, Pedro chamou a atenção dos convidados durante a festa. Tenho um anúncio para fazer. Beatriz olhou para ele, surpresa. A Le Petit Château decidiu que seu primeiro restaurante no Brasil será aqui, no Mercado de Pinheiros. Os comerciantes explodiram em aplausos. Mas, ele continuou, não será apenas um restaurante francês. Será um espaço que celebra a união de duas culturas. Assim como nós. Beatriz o beijou ali mesmo, na frente de todos. Mais tarde, quando a festa começava a acalmar, os dois subiram ao terraço. São Paulo brilhava sob o céu noturno. Feliz? Ele perguntou. Mais do que imaginei ser possível. Quer um crepe? Ela riu. Agora? Por que não? Temos o resto da vida pela frente. E enquanto Pedro preparava mais um crepe perfeito, Beatriz pensou em como a vida tinha seus próprios planos. Às vezes, era preciso perder tudo para encontrar o que realmente importava. Às vezes, o sucesso tinha sabor de chocolate com morango. E às vezes, só às vezes, o amor tinha gosto de crepe, com calda extra, sempre com calda extra.